Jean Lucas mandou para o gol, a bola passou pertinho da trave. Depois Cauli teve uma boa chance. O Everaldo, de cabeça, mandou para o gol. Aí a gente destaca também os goleiros dessa partida, porque o John fez uma grande defesa nessa tentativa do Everaldo. E no segundo tempo também o Marcos Felipe salvou o Bahia em várias oportunidades. O Botafogo voltou para a segunda etapa com muita pressão. O Igor Jesus, em um determinado momento, invadiu a área, mandou em cima do Marcos Felipe. O Marlon Freitas acertou o travessão. O Igor Jesus também acertou a trave, ou seja, não faltaram oportunidades. E o Marcos Felipe também fez uma grande defesa, fez milagre, a gente pode dizer assim, na chegada do Botafogo, também com o Igor Jesus, quando ele cabeceou para baixo, a bola quicou. Só que o Bahia, no finalzinho da segunda etapa, fez uma blitz e aí foi a vez de John brilhar. Pegou várias chances ali que o Bahia teve, com o Jean Lucas, com Arias, o John acabou salvando. Então, travessão, a trave salvaram também ali o Bahia, além do goleiro Marcos Felipe. Do lado do Botafogo, destaque então para o John. Esse segundo tempo que foi com muita emoção, mas acaba com esse resultado, empate por 0-0. O Botafogo não conseguiu vencer o Bahia nessa temporada. No primeiro turno, vitória do time do técnico Rogério Ceni. Depois as equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil, empate no primeiro jogo, e na segunda partida o Bahia venceu, eliminou o Botafogo, e agora esse empate sem gols por aqui. Botafogo, então, no final de semana, encara o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, depois de uma sequência intensa de jogos. Agora tem aí essa semana mais para descansar um pouco até enfrentar o Fortaleza no fim de semana. Já o Bahia tem compromisso quarta-feira, jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, aqui na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. E no fim de semana, aí pelo Campeonato Brasileiro, encara o Bragantino. Bruno, eu volto com você. Valeu, Roberta. Obrigado. A Roberta, então, direto ali de Salvador, mostrando pra gente os lances, contando, na verdade, como foi o jogo entre Botafogo e Bahia. O segundo tempo foi mais agitado, Dom? Foi mais. O primeiro mais confusão ali, mas eu concordo com a Roberta, que o Bahia, a estratégia funcionou melhor, teve as melhores oportunidades, mas ainda assim foi um tanto quanto equilibrado, sem tanto volume dos dois lados. Na segunda etapa, para mim, o Botafogo volta melhor. E até surpreende que a gente está falando de um Botafogo que repete a escalação pelo quarto jogo seguido, praticamente, né? Repetiu as 3 escalações contra os 2 jogos com o Palmeiras, jogo com o Flamengo, e hoje repetiu 7 jogadores. Só não repetiu os 11 porque o Cuiabano está machucado, o Matheus Ponte estava suspenso, suspenso, assim como o Savarino e também o Barbosa na zaga. Então, os outros 7 jogadores foram os mesmos. Então, você vê um Botafogo que teve uma intensidade, um ritmo no começo do segundo tempo, só que na reta final aí deu uma caída e o Bahia produziu mais. Tem uma boa discussão, quem foi o melhor goleiro do jogo ali. E eu acho até que foi um pouco mais o John, e até por isso que se tivesse um vencedor, eu acho que tinha que ser o Bahia. Eu acho que ele, de uma forma geral, ele foi um pouquinho superior, mas o jogo foi altíssimo nível no segundo tempo, e o empate até traduz bem, assim. Acho que o Bahia foi um pouco melhor, mas poderia ter tido gols, porque pelo volume que teve... Porque acho que no início do segundo tempo, o Marcos Felipe aparece bem com algumas defesas, né? Parece. Mas na reta final do jogo, as defesas mais plásticas e que seriam de lances decisivos para a partida, porque já na reta final do jogo aí só deu o John, Mari. O Botafogo, ele volta para o segundo tempo e ele já consegue de cara a bola na trave, né? Assim, tem 2 oportunidades ali muito claras do Botafogo, nas mudanças, inclusive, né? Que o Arthur Jorge... Nas mudanças, não. Ele coloca o Tiquinho e depois ele só vai mudar de novo aos 40. Então, assim, ele mantém a mesma equipe ali tentando uma intensidade. Mas foi um primeiro tempo ali, principalmente no começo, com os 2 times tentando marcar muito em cima, né? Marcar a saída de bola, realmente incomodar, porque é o que a gente estava conversando até no intervalo, assim. São 2 equipes que têm muita qualidade nas trocas de passes, então, assim, a aproximação sai com muita facilidade da pressão, do meio para frente, quando encaixa essas trocas, é um jogo muito bonito de acompanhar. Mas o Savarino faz muita falta para o Botafogo, assim, porque você teve ali uma equipe montada com o Igor Jesus e o Luiz Henrique, que também tentou algumas chances, mas é um jogador que vem com uma carga também física muito intensa, né? Assim, o Luiz Henrique vai ter uma hora que ele vai cansar, e isso aconteceu hoje também. Então, assim, e aí com o Almada e com o Matheus, faltou ali certa conexão também, né, das equipes. Então, acho que o Savarino, ele acaba sendo um ponto de referência nesse time.
A gente vai falar de muitos jogadores que conseguem ter o protagonismo, como o próprio Luiz Henrique, mas o Savarino, ele conecta o time do Botafogo com muita qualidade. E isso faltou hoje, assim, eu acho que faltou um certo entendimento entre esses jogadores e a figura do Savarino é muito representativa nesse momento. A gente tem uma tela que mostra, a gente estava vendo as defesas, então, do John, e tem uma tela que quantifica tudo que o goleiro botafoguense fez na partida de hoje. Olha só, 17 finalizações contra, foram 7 defesas. Todas essas bolinhas aí amarelas, a gente viu que foi 100% de aproveitamento, então, nos chutes recebidos. Aquela do Tassiano, que é bem a bolinha no centro ali. A do braço? Tem 2 defesas que ele faz eu achei aquela muito impressionante. É reflexo, né, Bruno? Você vê que o corpo tá para um lado, ele busca a bola com a mão. É um poder de quase que no desviação muito contrapé. forte, né? Assim, talvez tenha sido a figura... Talvez não, né? Acho que foi a figura mais importante do jogo, as defesas que ele faz. E, essa? assim, o que essa tem uma outra também que ele faz. É um goleiro assim, é típico dos goleiros de hoje, né? O Hugo também é assim, muita envergadura, muita explosão, né? Os movimentos são muito rápidos. O que chama a atenção, Bruno, com relação ao Bahia é que a gente fala sempre, né? O meio-campo do Bahia é muito forte, né? Essa defesa foi impressionante. Essa foi também. E o Bahia gosta da bola, o Bahia tem muita qualidade. Enfim, gosta de ter o controle do meio-campo. O Botafogo já é um time que gosta mais de jogar no contra-ataque, mas assim, chama atenção muito essa questão da escalação do Botafogo, né? E eu gosto demais disso, Bruno. Do quê? Eu gosto demais quando você repete times, sabe? Gosto demais disso. Eu acho que o Luiz Henrique é uma prova disso. O Luiz Henrique, ele sai do jogo contra o Palmeiras no intervalo. A gente imaginou que ele teria uma lesão mais grave, né? Porque é um jogador importante para aquele momento. O Arthur Jorge, ele até fala que poupou o Luiz Henrique, na entrevista coletiva, ele fala que poupou o Luiz Henrique pensando na seleção brasileira. Foi muito então, legal assim, um treinador português, em um confronto gigantesco contra o Palmeiras, e ele se preocupa no sonho do jogador de ter a chance na seleção. Mas assim, tá legal, vamos pro próximo jogo. E aí ele atua hoje, o Botafogo, como o Donk falou, ele repete quase a mesma escalação, tirando aqueles jogadores suspensos, né, pelo cartão amarelo e por lesão. E é um time que está afim de tudo, né? É um time que vai continuar brigando até o final, dentro das competições que lhe cabem aí até o final do ano. E outra, ele disputava, né, disputa a liderança do campeonato. Sim. Ele não vai ter jogo nesse meio de semana, não tinha porquê também. Agora dá. Então, Bruno, mas não... assim, não tinha o porquê, mas a gente vê muitos movimentos diferentes disso, né? Porque são 4 jogos, eu não me recordo, assim, minha memória não é muito boa, o meu HD é um pouco menor do que de vocês, mas assim, a gente olhar para um time grande, um time que está brigando, que por 4 jogos diferentes seguidos mantém o mesmo time, tirando os que estão suspensos, principalmente, é algo que a gente vai ter que buscar. E nessa porque você sempre tem um cuidado de manter a intensidade do jogo do Botafogo, que chama e o tamanho atenção. dos jogos também, né, Mari? A importância dos jogos, o quanto esse time se desgastou para conseguir os seus objetivos. E é um time que tem um elenco qualificado, né? Que tem um treinador, como a gente falou do Vojvoda, um treinador de ótimas ideias. Não é fácil você enfrentar o Bahia fora de casa. O Botafogo sabe muito bem disso, né? Porque foi o time que o eliminou aí da Copa do Brasil. Mas é um time muito bem treinado e que hoje teve na atuação do seu goleiro aí o melhor jogador. Foi na partida contra o Juventude a última vez que ele poupou, exatamente há 4 jogos. Que rodou bem naquele jogo. E aí depois perdeu, ele... né? Aí ele tava dando 3-0, lembra? Aí ele até colocou alguns e quase empata. Quase empatar. Mas é isso, né? Depois ele veio com o pé embaixo e tinha que ser mesmo. Tinha que ser mesmo. E agora como, sinceramente, agora vai ter que ser também. Sim. Porque agora ele não tem a Copa do Brasil... Mas ele tem que ter, obviamente, pé embaixo na Libertadores. Vai conseguir recuperar. Pé embaixo no Brasileiro também. E observar o comportamento do Bahia, né? Porque o Bahia não poupou, um jogo que desgasta muito, e tem o Flamengo no meio de semana pela Copa do Brasil. Sim. Verdade. Então é o Botafogo que pode ter, inclusive, incomodado o Bahia nesse quesito. Porque o Botafogo puxa muito o adversário, né? O Bahia obriga o adversário a subir. O Bahia veio dessa semana, né, Mari, de descanso, mas a próxima... Exatamente. O confronto com o Bahia, é grande jogo também. Vamos acompanhar os treinadores falando? Bora. Então, a gente tem aí figuras importantes também, claro, o Arthur Jorge falando, a gente tem o Rogério Ceni falando e a gente ouve aqui no Sport Center, depois de um bom 0-0. Vamos falar assim. Sobre a questão da tabela, para nós é muito simples, porque temos ainda 14 jogos para fazer, da mesma forma que não olhávamos
de uma forma exagerada para aquilo que era a classificação até à data. Neste momento continuamos a fazer o mesmo porque sabemos daquilo que ainda falta para jogar e dos muitos jogos que temos pela frente. Portanto, será sempre a consistência aquilo que nós possamos apresentar nesta reta final que nos poderá levar ou não para esses lugares que tanto ambicionamos. Relativamente à partida, acho que a partida hoje foi uma boa partida de futebol. Nós tivemos aqui um bom jogo, muito disputado, com 2 equipas a querer ganhar. Um jogo muito difícil para nós também, tendo em conta aquilo que era a exigência do que temos tido nos últimos tempos também, aquilo que era voltar ao foco da competição depois de uma semana intensa que tivemos, 2 jogos com Palmeiras e um com o Flamengo pelo meio, portanto, e onde tivemos sempre um desempenho muitíssimo bom. Hoje voltamos a ter aqui um jogo, da minha perspectiva, bastante conseguido daquilo que fizemos. Faltou de facto o golo para poder vencer, mas acho também que é justo dizer que o resultado me parece correto. Tanto é que o Bahia acabou por ter também oportunidades na segunda metade, já mais perto da parte final. É verdade que as nossas bolas bateram na trave, bateram no poste, mas também tivemos o João em bom plano para poder segurar a baliza a 0. Portanto, acho que é um jogo justo. Podia ter havido golos, mas o empate não parece que seja descabido, tendo em conta aquilo que foi o jogo das 2 equipas. Não, aqui não podemos falar de uma questão individual, nem de treinadores, nem de clubes. A verdade é que nós tivemos, de facto, esses 2 jogos para o campeonato e se quisermos olhar para o lado positivo disto, fizemos mais um ponto contra esta equipa do que aquilo que tínhamos feito na primeira volta, porque perdemos em casa e aqui já empatamos, portanto, conquistamos um ponto. São tudo perspectivas e que nós agarramos àquilo que queremos. E o jogo de Copa é um jogo eliminar, um jogo mata-mata, um jogo onde vocês também acompanharam aquilo que foi o primeiro e o segundo jogo, portanto, nada a dizer. É uma verdade que nós não vencemos para o campeonato, isso sim, é aquilo que fica, mas que não fará com que possa ser um duelo individualizado. É um adversário que nós queríamos ter vencido, podíamos ter vencido em casa também quando jogamos no Nilton Santos, onde arriscámos tudo para vencer, depois estamos empatados nos últimos minutos para tentar chegar à vitória. Hoje aqui viemos outra vez jogar para ganhar, vocês viram aquilo que é a postura. É isso aí, torcida do Botafogo, um empate aí com o Bahia, Botafogo, mas tá em crédito ainda, né? Esse time tá em crédito, tem crédito depois das atuações contra o Flamengo, depois da atuação contra o Palmeiras, depois da grande classificação contra o Palmeiras, então Botafogo tem muito crédito ainda com a torcida. Infelizmente perdeu o primeiro lugar do campeonato, mas nenhum time é 100% o tempo todo. O Botafogo, que, como eu falei, vinha de resultados muito bons, né, uma classificação em pleno o Allianz Parque, né, uma vitória em cima do Flamengo, uma goleada em cima do Flamengo, então esse time tem muito crédito. E de novo, né, o John aí brilhando e muito no gol do Botafogo, é um jogador, um goleiro que vem tendo regularidade todas as partidas, ele se destaca. Toda a partida tem uma defesa do John ali que ele acaba salvando, né, o gol do Botafogo, acaba salvando o time do Botafogo. E é isso, pessoal. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, desde já agradeço, valeu.